Graças a Deus, irmãos. Então, essa noite nós vamos falar sobre um homem de Deus, Gideão, e também vamos falar pouca coisa sobre Davi, só para citar alguns exemplos. Mas vamos começar pelo título da mensagem hoje. Jovem, eira ou lagar, aonde você está? Quando nós falamos em eira ou lagar, se diz mais, ao invés de um espaço físico, mas um momento que a pessoa se encontra, um momento de dificuldade, um momento onde as coisas talvez não vão tão bem. O que acontece? Essa questão de onde você está, onde quer que nós estejamos, a primeira lição que nós vamos ver aqui nesse texto é que, no primeiro versículo, é que não importa onde nós estamos, Deus, Ele está nos olhando, está nos observando. E isso serve como consolo, mas também serve como advertência de que nós temos que se policiar, entender o que está acontecendo à nossa volta e se portar da melhor forma possível, como pessoas cristãs, pessoas tementes a Deus. Então, para que fique mais fácil o entendimento desse texto, primeiramente, eu vou explicar o que é uma eira e o que é um lagar. Vamos começar pelo lagar. O lagar é um espaço pequeno, onde geralmente se amassa a uva. O que o lagar representa para nós hoje? O lagar, ele representa um lugar pequeno, um lugar limitado, um lugar onde a pessoa vai estar ali escondida, tendo que fazer um trabalho ali no lugar onde não tem visibilidade para as pessoas. Já a eira, o que é a eira? A eira, ela representa um lugar aberto, um lugar que, conforme for a produção, ela pode aumentar o espaço, diferente da eira, tá? Então, nós vamos falar também de Gideão, né? E nessa fase da vida de Gideão, eu posso dizer assim que Gideão, ele estava com TPS. Alguém que sabe o que é TPS? Já ouviu falar já? Acho que não, né? A TPS quer dizer trava psicológica para o sucesso. Ele estava num momento muito difícil que ele não acreditava nele mesmo. Ele estava ali. O que acontece? Nessa época que passa sobre Gideão, o povo de Israel, ele estava sendo atacado pelos midianitas. Eram 7 anos de sofrimento. 7 anos que eles tinham que estar escondendo a produção deles, tinham que estar se esquivando dos povos midianitas. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o povo de Israel naquela época, eles não agradaram a Deus. Eles fizeram algo que desagradou a Deus e Deus os deixou nas mãos dos midianitas. Aí tem uma curiosidade também. Nessa época surgiu uma novidade que eu até estava lendo bem no finalzinho já do meu estudo. Eu fiquei sabendo que o camelo aparece na Bíblia pela primeira vez. E por que servia o camelo? O camelo, os midianitas usavam, era uma novidade. É a primeira vez que apareceu na Bíblia. E esse camelo era usado para atacar, vinha atacar ali o povo de Israel. E o camelo, como novidade, ele serve também para a gente refletir que às vezes tem novidades que elas vêm para o bem, para a gente poder estudar, trabalhar, se locomover, mas tem novidade que, se não for bem aproveitada, ela também vem para o mal. O que pode ser essa novidade que pode ser maléfica? Pode ser o computador, pode ser a internet, pode ser o celular, o WhatsApp, o Facebook. Então nós temos que se cuidar às vezes com as novidades, aquilo que prende demais a nossa atenção, porque pode ser usado para fazer com que a gente perca a bênção. Tá. Nós vamos começar agora. Eu vou ler aqui Juízes. Vocês sabem lá, Juízes é o 7º livro da Bíblia depois de Josué. Nós vamos ler o capítulo 6, do versículo 11 ao 15. Então vamos lá. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Birezita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr, a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse:
O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E lhe disse Gideão: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Então, irmãos, aí vocês veem o que eu falei sobre TPS. O cara estava ali no momento que ele estava totalmente desacreditado dele mesmo. E nós vamos estudar agora, versículo por versículo, e vamos afirmar algumas coisas. Como eu disse, no versículo 11, que fala aqui, ó: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Berezita. O que isso quer dizer? Num primeiro momento, o anjo veio, ele não teve um contato com Gideão, que é o que dá para entender na história aqui. No primeiro momento, ele estava observando. Então é aquilo que eu falei: seja qual a condição que nós estejamos, seja onde nós estejamos, Deus está nos observando. No 12, fala que apesar das falhas e fraquezas, Deus é conosco, tendo perseverança. O que isso quer dizer? No 12 aqui: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Então aqui nós temos que perceber que por mais que esteja difícil, por mais que nós temos momentos de adversidade na nossa vida, que às vezes a família tem algum problema na família, o serviço não vai bem, os estudos não vai bem, não atingimos aquilo que nós queiramos atingir, nós não podemos desanimar, nós não podemos esmorecer, nós temos que manter firme na fé ali, que Deus é conosco, Deus proverá todas as coisas. Aí vindo para o 13 aqui: respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha só, aqui tem uma lição muito importante. Aqui é como se ele estivesse jogando todos os problemas do povo de Israel naquele momento na conta de Deus. Por quê? Por que eu falo isso? Porque ele não reconhece que o povo de Israel, eles pecaram contra Deus. Aqui, ó, em Juízes 6:1 falam: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então fica uma lição aí. Muitas vezes a gente está reclamando, está murmurando, falando que, às vezes até amaldiçoando, falando: Deus me esqueceu, Deus não olha mais para mim. Mas nós temos que pegar e ver aonde está a raiz dos nossos problemas. Se o nosso problema, ele provém realmente de um mal que a gente não conhece, ou se às vezes nós podemos estar pecando, nós podemos estar sendo maus aos olhos do Senhor. Então fica essa lição: nós temos que nos policiar, tá? E depois no verso 14: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha só, aqui é muito importante também. Vai nessa tua força. Que força? Ele mesmo estava reclamando ali no verso 15, que ele era o menor, que ele era o mais pobre. Mas não, gente, muitas vezes nós achamos que nós não somos capazes de nada, que o concorrente é mais forte, que o colega do lado é mais forte, que a grama do vizinho é mais verde. Nós não reconhecemos nossa força. Só que essa força, ela não provém de nós. Para nós que somos servos de Deus, é igual aquela parte que fala: quando somos pequenos, é que somos grandes, que somos fortes, porque nossa força está em Deus, nossa força está na fé, daquilo que não se pode ver.
Então, ali Deus fala para ele, mostra para ele da força dele, entendeu? Então, vamos para o 15. Aqui no 15, o que acontece? Muita gente, ele fala que ele é o menor, que ele é o mais pobre. Muita gente perde a sua identidade. Muita gente não se conhece. A pessoa, às vezes, se sente fraco, se sente incapaz, e ele acaba, talvez isso seja até uma falta de estudar sobre si mesmo, estudar sobre as coisas. Para que nós tenhamos uma identidade, não é necessário apenas que nós venhamos buscar nos conhecer, falar quem sou eu, o que eu posso fazer, do que eu sou capaz, mas nós temos que estudar o meio que nos envolve, para que nós possamos saber no que nós possamos ser útil, aquilo que podemos fazer, para que Deus possa nos abençoar, para que Deus nos dê uma identidade. Quando eu falei que ia falar de Davi, por que eu falei que ia falar de Davi? Porque Davi, ele tinha identidade. Ele mesmo sendo pequeno, mesmo sendo uma pessoa também, igual eu falo ali, um servo, pobre, pequeno, e naquela episódio onde ele vence Golias gigante, 3 metros de altura, um guerreiro nato, ele resolveu ali enfrentar Golias. Então, ele tem a identidade. Ele falou, não, ele bateu no peito e falou, eu sou forte, eu sou filho de Deus, eu vou enfrentar. Quem é esse incircunciso que está desafiando o povo de Deus? Ali um homem, um gigante, 40 dias desafiando o povo de Deus, pedindo para mandar alguém para lutar com ele, e ninguém tinha coragem. Quem foi? O menorzinho ali, que nem em idade de guerra ele estava ainda. Na Bíblia fala que ele tinha menos de 20 anos, porque ele não estava em idade de guerra. Mesma coisa quando a gente fala de Gideão. Gideão é um jovem como nós. Eu resolvi falar um pouquinho de Davi, porque assim como Gideão, ele também era jovem. Gideão eu não consegui saber quantos anos que ele tinha, mas pelo que eu li, ele talvez tinha em torno de 25 anos. Então, nós temos que ter uma identidade. Para vencer, nós precisamos ter uma identidade. Aí aqui, eu vou falar sobre 5 qualidades de um vencedor. 5 qualidades para que a gente possa sair do lagar e ir para a eira. O que quer dizer sair do lagar e ir para a eira? Como eu já disse, o lagar é lá onde estava Gideão, escondido, com medo dos midianitas. Por que ele estava lá, malhando trigo no lagar? Por quê? Porque ele tinha que esconder a produção dele. Se ele malhasse trigo no lugar aberto, o que aconteceria? Os midianitas iam ver e viria e atacaria. Acabaria com a produção deles ali. Fala aqui que os midianitas vinham como gafanhoto, numerosos, como a areia do mar, para atacar o povo de Israel. Então ele estava ali escondido, amedrontado, como muitos de nós às vezes ficamos. Mesmo sendo filhos de Deus, nós às vezes passamos por momentos em que diminui a nossa autoestima, que nós ficamos ali depressivos, sem saber o que fazer, entendeu? E o que a gente tem que fazer para sair ali? Sair do lagar e ir para a eira. O que significa a eira? A eira é um campo aberto. A eira é onde você vai olhar para o horizonte e ver seu inimigo e falar para ele, não, eu sou forte, pode vir que meu Deus me torna forte, entendeu? E o que quer dizer a eira também? A eira é um espaço aberto. Lá no lagar, como ele é feito de pedra, ele tem um campo limitado em que não pode aumentar, não tem como expandir as suas dimensões. E já a eira não, a eira é um lugar onde conforme a produção você pode aumentar. Quer dizer crescimento, você pode crescer. Para você crescer, é somente você enfrentando, tendo coragem de enfrentar o mundo, tendo coragem de enfrentar os seus inimigos. Então vamos lá. Pega a sua mão aí, mostra a mão aí todo mundo. Tem 5 dedos, né? Se fosse o Lula tinha 4, mas todo mundo tem 5, beleza. Vamos pegar aqui com o polegar. O que é o polegar? Polegar é onde a gente faz identidade, onde põe lá o dedinho para fazer identidade. Então quer dizer identidade. Indicador, não é para matar ninguém não, é um caminho a seguir. Agora tem um dedo que se a gente tirar em qualquer lugar já comunica já. Então o dedo médio, comunicação, tá? Aí um dedo aqui, ó. O que tem nesse dedo aqui?
A aliança. Então esse dedo aqui é o anelar da aliança. Por que da aliança? O que tem a ver aliança? É o conhecimento. O conhecimento, você veio aqui, leu 3 versículos, estou inteligente, não preciso estudar mais. Não, a aliança quer dizer, olha aqui o formato dela, é contínuo, não para. Nós temos que, cada dia após dia, estar ali, estudando, tentando conhecer um pouquinho mais. Então é o conhecimento. E o dedo mínimo, sabe o que ele quer dizer? Não quer dizer nada, mas nele aqui nós vamos colocar como se fosse a prática persistente. A prática persistente. Beleza. Vamos lá. No verso 15, o cara não tinha identidade. Ele tinha uma identidade que ele não podia nada, que ele era fraco. Então, o que acontece? Tem gente que não se conhece. Como que vai vencer se não se conhece, não tem autoconhecimento? Primeira coisa para vencer é você se conhecer. Você tem que saber quem você é, quais são as suas capacidades, quais são as suas possibilidades. Entendeu? Se você é forte, se você é fraco, se você precisa orar mais, se você precisa se dedicar mais à obra de Deus, então você vai se conhecer e vai ser uma qualidade para que você tenha sucesso. Passe a ser um vencedor, para que você saia do lagar e vá para a eira. Segunda opção, visão. Essa questão da visão, olha só como que às vezes, é aquilo que eu falo, nem tudo é Deus e o diabo. Muitas vezes nós perdemos a visão, não porque o inimigo age em nossa vida, é por causa de nós mesmos, do nosso ponto de vista deturpado, errado. Eu quero que vocês abram lá em Lucas 24. Lucas 24. Vamos primeiro ler do 15 ao 16. Essa parte, ela fala sobre a falta de visão. Olha só. Todo mundo achou? Amém? Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiram, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de conhecer. Eu vou explicar um pouquinho sobre, aqui fala, os discípulos a caminho de Emaús. Esses discípulos, eles não acreditaram na promessa de que Deus haveria de ser o Messias, que iria ser açoitado, morrer e ressuscitar. Eles estavam a caminho de Emaús porque eles estavam aborrecidos, porque eles achavam que Deus não haveria de ressuscitar e redimir a Israel. Então, muitas vezes nós perdemos a nossa visão no campo espiritual porque nós não acreditamos na promessa. Nós não acreditamos naquilo que Deus tem para nós. Então, nós temos que manter o nosso, como se diz, vigiar, estar orando, estar buscando e manter a visão, para que nós possamos enxergar além daquilo que os olhos podem ver, tá? Aí, agora nós vamos ler ali também no capítulo 24, o versículo 29. Mas eles os constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com eles. O que aconteceu? Aqui, às vezes nós não temos visão, mas não é porque nós não temos visão que nós somos pessoas más. Às vezes Deus nos abre os olhos, nos abençoa por nossa bondade. Aqui fala da bondade desses homens com alguém que eles não conheciam. E quem que era esse alguém que eles não sabiam quem era? Era Jesus. Então eles, por usarem da bondade de convidarem um desconhecido para ficar ali, comer com eles e passar a noite com eles, talvez se eles não convidassem, Jesus ia embora e nem acabaria se mostrando para eles. Mas não, eles os convidou ali para entrar, e Jesus ali, e de repente os seus olhos, Jesus não falou, mas de repente seus olhos se abriram e eles poderam ver que era Jesus. Mas no momento em que eles entenderam que era Jesus, de repente Jesus sumiu.
Então nós temos que ficar vigiando, temos que estar atento, ter a visão ali de que Deus, que Jesus Cristo está conosco, mesmo que esteja difícil. Nós não podemos desanimar, mesmo estando aborrecido, se lembre, Jesus está conosco, tá? Aí nós vamos agora para a comunicação. A comunicação, o que acontece? Vamos voltar lá para Davi de novo. Davi, ele chegou lá do nada, pá, eu vou enfrentar esse gigante aqui e eu vou vencer ele. O que aconteceu? De repente Saul chamou ele lá e Davi de repente foi enfrentar o gigante. Não aconteceu bem assim. O que aconteceu? Davi, ele vendo aquela situação do gigante ali desafiando o povo de Israel, ele começou a perguntar, se comunicar, quem que é esse filisteu que está aí, afrontando o povo de Israel? E ele começou a falar para um, falava para outro, e foi até que essa conversa chegou nos ouvidos do rei Saul. Aí o rei Saul ficou, mas o que esse rapaz quer? Um moleque aí querendo enfrentar um gigante, nunca nem guerreou, querendo enfrentar um gigante que é especialista na guerra. Então, o que acontece? Por ele se comunicar, por ele ser insistente ali, chegou aos ouvidos do rei Saul. Então o rei Saul chamou. E aí, mas nesse meio tempo, muita gente duvidava dele, até os seus próprios irmãos. Seus irmãos não confiavam nele. Falavam o quê? Ainda o acusaram de vir ali só para querer ver a guerra, para querer ver sangue, para querer ver o mal. Mas não, ele estava ali. Ele veio para trazer mantimentos para os seus irmãos ali. Mas ele também viu aquela situação e ele acabou, como se diz, ele acabou se revoltando com aquilo. E ele procurou saber o que era aquilo, por que estava acontecendo aquilo lá, por que ninguém enfrentava ele. E ele, mesmo sendo pequeno, ele falou para o rei Saul: comunicação. Eu sou pequeno, mas eu já matei já. Matei um urso, matei um leão. Tem na Bíblia lá, um pouquinho antes fala que ele matou um urso, que ele matou um leão. Então ele mostrou do que ele é capaz. Então se você, mesmo sendo pequeno, você quer um emprego, você quer algo melhor para você, você tem que ir mostrar aquilo que você é capaz de fazer. Não é só ficar parado. O gigantão lá vai acabar com Israel. Vai matar um guerreiro e todos nós vamos virar escravo. Não, você tem que dar a cara a tapa. Você tem que ir até onde está o problema, se comunicar e tá ali, bater em cima. Falar, não, eu posso. Olha aqui para mim, eu tenho minhas qualidades. Eu estudo, eu me esforço, eu sou um homem de Deus. Entendeu? Então, o que acontece? E é isso aí, a comunicação, o fato de você ir, não é você ser chato. Isso não incomoda, entendeu? O que incomoda é você, não sei quem sou, nem para onde vou. Aí fica feio, né? Não é verdade? Não sei quem sou, nem para onde vou, vai ficar, nesse nosso contexto aqui, fica horrível, vira um palavrão. Então, tem essa questão também. Nós temos que se comunicar, temos que buscar nossos objetivos. O quarto aqui quer dizer a aliança. O que acontece? Se a gente for ver aqui, no verso 11, vamos voltar lá em Juízes. No verso 11, fala que... Só um instantinho. Juízes 6:11. Vamos lá. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás e Berezitas. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para opor à salva dos medianitas. Gente, eu acho que eu anotei errado aqui, mas eu vou pular. Não, é assim, o verso 11 é assim, o que quer dizer? Não é o 11, é aqui a criança, o aprendizado. Em certo ponto aqui, o que acontece? Gideão estava murmurando, reclamando que os midianitas estavam atacando ali e pondo tudo na conta de Deus. Mas o que aconteceu? Eles esqueceram do aprendizado, da aliança com Deus, entendeu? De que eles não poderiam estar cultuando a deuses pagões, fazendo altares, que quando tem uma parte aqui que o anjo fala para ele destruir ali, se não me engano,
o altar de Baal, que para Israel fosse abençoado. Então, nós não podemos esquecer do conhecimento, da aliança, porque senão Deus não abençoa. Nós temos que manter aqui, atentos à palavra, para que nós não venhamos não venhamos cometer heresias, para que nós não venhamos cometer pecados. Aí, vamos passar para o número 5. O número 5 é a prática persistente. Aqui, na questão da prática persistente, Gideão, apesar de toda a sua debilidade ali, seus problemas que estava passando, eles nos mostram um detalhe muito importante, que poucas pessoas às vezes têm. Graças a Deus nós somos povos de Deus e nós podemos falar que nós temos perseverança, prática persistente. Por quê? Ele podia desanimar, não querer trabalhar, não querer produzir, não querer fazer nada, mas ele estava ali, malhando trigo no lagar. Como eu te falei, o lagar, ele não é um lugar adequado para malhar o trigo. O lagar, ele seria para pisar uvas, mas ele estava lá. Por que era difícil malhar o trigo no lagar? Porque no lagar era um ambiente fechado, pequeno, onde não havia talvez tanta luminosidade. Ele tinha que separar as impurezas ali praticamente sem ter muito espaço para ele poder estar separando aquela impureza, sendo que na eira bastava jogar para cima que o vento vinha e levava aquela impureza do trigo, que era o lugar de beneficiar o trigo. Então, mesmo ele estando naquele momento difícil, ele tinha persistência do trabalho. Então, nós que somos jovens, temos que entender que por mais difícil que esteja, por mais que a sua família, vamos pôr família aqui, vamos pôr Israel como se fosse a família, ou o mundo, por mais que nós estejamos num ambiente que não seja adequado, aonde há paganismo, aonde há cultuação a deuses, a santos, que na verdade a gente sabe que nós temos que adorar somente a Deus. Então, por mais que a gente esteja num lugar que não seja um lar evangélico, como é o caso de algumas pessoas aqui, nós temos que manter a persistência, mostrar o exemplo, mostrar nosso valor e trabalhar, batalhar. Isso que quer dizer aqui a parte 5, que é a prática persistente, tá? Seja qual for a nossa situação, nós temos que estar ali persistindo. E quando nós falamos de Davi, prática persistente, é claro, né? Ele foi lá até ficou perguntando quem que é esse cara, eu vou enfrentar ele, vou matar ele. Mas alguém sabe por que ele levou 5 pedras e não uma? Porque se uma não der certo, ele jogava outra. Ele não ia jogar uma e correr. Então isso mostra a prática persistente de Davi. Entendeu? Ele estava ali com o plano B. Então nós temos que ter esse plano B. E o nosso plano B é Deus. Entendeu? Não deu certo, ora, jejua, batalha, que Deus vai trazer a vitória. Talvez você não esteja na condição de Davi ali, que lançou ali a pedra e acertou, o gigante o matou. E outra coisa também, por que Davi estava ali com aquela, eu acho que chama funda, né? Que ele jogou e acertou o gigante. Por quê? Porque ele era um pastor. Pastor está no campo. Eu acho que era comum ele matar pássaros ou algo parecido para a própria alimentação. Então era uma especialidade dele. Então nós só atingimos certas especialidades com a prática persistente. E vamos dizer assim, a vida está difícil, não tem emprego, não tem uma renda. Mas o que você faz para mudar isso? Qual que é a sua prática persistente? Você estuda incansavelmente? Você se dedica no seu trabalho? O que acontece? Ou você simplesmente fala, eu ganho pouco, eu vou fazer pouco. Entendeu? Tem muita gente que pensa isso. Às vezes está na condição difícil. Não, meu patrão, aquele chato lá, eu vou só entro às 7h30, saio às 11h30, entro às 1 e saio às 6. É isso que eu sei. Não se dedica. Então nós temos que se dedicar, ter a prática persistente ali, de mostrar para a pessoa que nós temos valor. Porque se mesmo a pessoa não vê, Deus vai mostrar para ela. Fala, não, o seu funcionário, o seu aluno, ele tem valor, olha para ele, dê uma chance para ele. E se aquela pessoa ainda, talvez muitas vezes é um ímpio, não der valor para você, Deus vai pegar e mostrar para uma pessoa de fora. Aquele servo ali, aquele rapaz ali, ele é dedicado. E vão te dar uma oportunidade. Por quê? Por causa da sua prática persistente.
Então, eu falo para você, se você, nessa noite, quer sair do lagar e conquistar o seu lugar ao sol na eira, aonde o vento bate, refresca e te alivia o fardo, porque é o vento ali que está jogando aquela impureza de trigo para longe, você tem que buscar a Deus, você tem que ter a prática persistente. As três coisas mais importantes para a gente é identidade, prática persistente e aliança, o conhecimento. Então, se a gente quer mudar a nossa vida, a nossa história, nós temos que tentar se basear nesses fatos. Isso aqui é apenas alguns fatos que eu coloquei nessa noite, mas se a gente for procurar na Bíblia, a gente vai achar muitas coisas diferentes que servirão de exemplos para nós. Eu vou falar para vocês da minha experiência que eu, na escola, sempre gostei muito de história. Gostava muito de história, sobre guerra, sobre... enfim, mas eu te falar que depois que comecei a ler a Bíblia, é o livro mais incrível. Ali são as histórias mais incríveis que a gente pode ter. Por quê? Porque nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós começamos a nos identificar com aquilo lá. Nós começamos a se identificar. Você vê sobre Davi, você fala, nossa, pequeno, frágil, novo, mas resolveu ter a postura de um vencedor. Você olha para Josué teve uma visão, entendeu? Sobre Elias sobre a persistência de orar durante 7 vezes no monte, e quando ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ele creu que Deus ia mandar a chuva. Então nós temos que ter isso, entendeu? A persistência, a identidade, o caminho, a comunicação, a aliança, o conhecimento. Então é isso que eu deixo para vocês hoje, que Deus tocou no meu coração de passar. E eu vou finalizar com uma oração, e eu peço que Deus, eu creio que Deus tenha tocado o coração de alguém aqui, das pessoas, para que possa, não vou dizer mudar a história das pessoas, mas que sirva de lição, para que possa tentar entender aquilo que acontece consigo mesmo, e tentar mudar a sua história a partir desses elementos, tá? Então eu vou orar aqui. Peço aos irmãos que se coloquem em pé agora para a gente fazer a oração. Senhor Jesus, Pai, te agradecemos, Pai, por essa noite, Senhor Jesus, em que o Senhor, Pai, com certeza falou conosco, Pai. Senhor, o Senhor sabe, Pai, das minhas dificuldades, Pai. O Senhor sabe da dificuldade dos seus filhos, Senhor. O Senhor sabe, Senhor Jesus, tudo aquilo que acontece no mundo, Senhor Jesus. Senhor, o Senhor é dono de todas as coisas, Pai. Nada acontece se não for pela sua vontade, Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor Jesus, que venha fazer de mim, Senhor Jesus, um canal de bênçãos, Senhor Jesus. Que através de mim, Senhor Jesus, pessoas, Senhor Jesus, possam se converter, Senhor Jesus. Que o exemplo, Senhor Jesus, seja, Senhor Jesus, um exemplo bom, Senhor Jesus. Senhor, eu te peço por essa igreja, Senhor Jesus, por um irmão, Pai, que às vezes esteja ali naquele momento difícil, Senhor Jesus, que não sabe o que fazer, Pai. Que esteja ali como Gideão, Pai. Que esteja, Senhor Jesus, ali acanhado, escondido, tentando se esquivar dos problemas, das contas, tentando se esquivar, Senhor Jesus, do mundo, Pai. Senhor, mostra, Pai, para esse teu servo, Senhor. Mostra, Senhor Jesus, para esse teu servo, Senhor Jesus, que ele é vencedor, Senhor. Basta ter fé, Senhor Jesus, que o Senhor irá mover montanhas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor Jesus. Faça com que o seu povo, Senhor Jesus, tenha, Senhor, um pensamento positivo, Senhor Jesus. Mas que não seja só um pensamento positivo, Senhor, mas seja como o nosso pastor falou aqui em outro domingo, Pai. Que tenha fé, Senhor Jesus. Que tenha coragem, Pai. Que tenha disposição, Senhor Jesus. Que enfrente o mundo, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor Jesus. E te agradeço, Pai, imensamente, Pai, por tudo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém, meu Pai. Amém, Senhor.